Fala galera, estamos de volta aí para a nossa terceira aula sobre o romantismo. Se você não assistiu a aula 1 e 2, assista, porque há uma sequência lógica aqui. Na aula anterior eu falei para vocês sobre as características gerais do romantismo, como que nós identificamos uma obra romântica, já que há uma diversidade muito grande dentro do romantismo. E agora eu queria falar sobre uma outra característica da produção romântica, que são duas correntes de produção romântica. E eu estou falando da produção em geral, né? Produção em prosa, em teatro, em poesia e tal. A crítica costuma dizer que existem duas correntes básicas dessa produção romântica, partindo de um conceito, de uma visão, né, de mundo romântica que nós vimos na aula anterior. Como eu falei para vocês, o romântico, ele sonha demais, ele imagina, ele fantasia demais. E isso o coloca em choque com a realidade. A realidade nunca corresponde àquilo que ele sonha. Então ele tem duas atitudes. Ou ele foge dessa realidade, ou ele enfrenta e tenta mudar essa realidade. Pensando assim, nós podemos classificar as obras românticas nessas duas correntes. Ou pertence ao romantismo de evasão, evasão é fuga, ou pertence ao romantismo de oposição, de luta. No romantismo de evasão, nós temos exatamente essa postura de fugir da realidade. Eu não concordo com a realidade, então eu vou fugir. Por exemplo, nós temos os romances históricos, situar a história num passado, um passado medieval, um passado colonial aqui no Brasil, é uma forma de fugir da realidade do presente. Temos os romances de folhetim, depois a gente vai falar um pouco mais sobre o que é o romance de folhetim, mas basicamente é aquele romance que cria uma história fantasiosa, que diverte as pessoas, um mundo idealizado, de aventura, de heroísmo, de final feliz, onde tudo dá certo, ou então de final trágico também, mas que diverte as pessoas e foge um pouco da sua realidade, quer dizer, cria uma fantasia para fugir dessa realidade. E talvez a principal manifestação dessa produção de evasão, de fuga do romantismo, seja a poesia do mal do século, também conhecida como poesia byroniana, ou seja, aquela poesia do exagero, do tédio pela vida, do desprezo pela vida, a vida não tem sentido, então eu quero fugir dela. E aí chega a fuga extrema, que é o desejo da morte, morrer para acabar com todo o sofrimento aí. A outra opção, porque essa coisa de fugir também ela é paliativa, né? Você foge para as lembranças do passado, né? E isso não é apenas na prosa, como eu citei para você, na poesia também. Nós temos o famoso Meus 8 Anos, do Casimiro de Abreu. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais e tal. Isso é uma forma de fuga do presente. Só que, quando você volta, o presente está aqui. Tá? Você foge para o passado, foge para o sonho e tal, mas a realidade, né, do presente acaba se sobrepondo sempre. Então, uma outra maneira de enfrentar essa realidade que ele não aceita é combatê-la e transformá-la, adequá-la àquilo que ele sonha, àquilo que ele imagina. Aí nós passamos a ter a produção do romantismo de oposição. Um exemplo típico disso são os chamados romances sociais, que antecipam o que serão depois os romances realistas. Ou seja, um tipo de romance que já começa a denunciar certos vícios, certos defeitos observados na sociedade. Um exemplo clássico é o Senhora, do José de Alencar, que denuncia uma prática muito comum na burguesia, que é o casamento por interesse, que contraria o ideal fantasioso, sonhado dos românticos do casamento por amor. No final do Senhora, o amor vence, né? Então se sobrepõe às questões financeiras e tal. É uma forma de combater essa realidade, denunciando e mostrando uma opção que seria ideal, né, fantasiosa, de acordo com aquilo que ele sonha ali. Uma outra manifestação bem característica dessa produção de combate, né, de oposição, é a poesia libertária, também chamada de condoreirismo. Depois que a gente falar da poesia, eu vou explicar direitinho isso aí. Poesia do Castro Alves. Né? Então, eu não gosto dessa realidade de injustiças sociais, de escravidão, eu me posiciono e eu luto contra isso, eu tento modificar isso aí. Então, basicamente, nós temos essas duas correntes. Ou é um romantismo que prima pela fuga, a evasão da realidade, ou é um romantismo que prima pela luta, pelo combate, pela tentativa de transformar essa realidade aí. A gente pode dizer que se manifesta, como eu falei, em todos os gêneros, né? Pode ser na poesia, pode ser no gênero dramático, no teatro, pode ser na prosa e tal. E falando mais especificamente da prosa, a gente vai tentar mostrar para vocês as características mais específicas, né, da prosa brasileira, né, dos romances românticos brasileiros.
Existe uma certa divergência na crítica quanto ao primeiro romance brasileiro. Alguns consideram que o primeiro romance brasileiro, a primeira manifestação em prosa da literatura brasileira, seria O Filho do Pescador, do Teixeira e Souza, lançado em 1843. Esse livro foi publicado na Europa, na França, se eu não me engano, né, numa gráfica de lá. E aí foi mandado para o Brasil. Outros consideram que o primeiro romance brasileiro é A Moreninha, do Joaquim Manuel de Macedo, publicado no ano seguinte, em 1844, porque ele foi publicado aqui, e foi publicado na forma que consagraria os nossos romances, que é o folhetim. O que é o folhetim? O folhetim foi uma grande sacada, né, da burguesia na época para aumentar a vendagem do jornal. O jornal era quase que exclusivamente do público masculino, atraía apenas o interesse do público masculino. Na tentativa de vender mais jornal, o jornal queria atingir também o público feminino. E um elemento tipicamente feminino da época era o romance romântico, as novelas românticas, as histórias românticas, que cativavam, que seduziam muito o público feminino. Então alguém teve a ideia de juntar as duas coisas, ou seja, publicar essas novelas românticas, essas narrativas românticas, em capítulos semanais nos jornais. É o protótipo das séries, das novelas de hoje. A pessoa começava a ler, né, ia se envolvendo com a história e aí ia comprando o jornal semanalmente para acompanhar aquela história. A Moreninha foi publicado assim. Isso se tornou depois uma produção muito característica da nossa literatura, consagrou, né, vários escritores românticos, expandiu muito a produção romântica e acabou consagrando aquele que é o maior escritor romântico de todos os tempos, sem nenhuma dúvida, que é o José de Alencar. José de Alencar foi o grande mestre, né, dessa novela folhetinesca, dessa narrativa folhetinesca aí. E cabe ao José de Alencar também a classificação, né, divisória dos nossos romances românticos. O romance romântico no Brasil é dividido de maneira diferente da poesia. Depois a gente vai falar na próxima aula sobre a poesia. Os nossos romances românticos eles são classificados de acordo com a temática e a intenção. Isso foi criado, essa divisão foi criada pelo próprio Alencar. O Alencar, como de praxe todos os românticos, ele é extremamente nacionalista. Muito preso àquele projeto nacionalista de divulgar a pátria, de criar um sentimento de nação, de patriotismo e tal. E ele começou, toda a sua produção literária era direcionada para esse projeto nacionalista. Então, por exemplo, mostrar a nossa formação social, mostrar as nossas diferenças regionais, o nosso processo histórico e tal. E aí ele acabou fazendo uma divisão da sua produção, que é uma produção muito ampla, né? Ele tem dezenas de obras produzidas, publicadas, e ele fez uma divisão, né, em 4 tipos, que são esses aqui, ó. Romances urbanos, romances regionalistas, romances históricos e romances indianistas. Cada um com um objetivo específico. Os romances urbanos, nós temos como exemplo aqui Lucília e Senhora, 2 clássicos do Alencar, tinham por intenção principal mostrar a nossa formação sociocultural urbana. Como que se formou a sociedade brasileira. Os romances regionalistas, como o nome já diz, tinham por objetivo mostrar as peculiaridades regionais. Na época já se tinha consciência do tamanho do Brasil, das diferenças de uma região para outra, e o Alencar queria mostrar essas peculiaridades. Como nós temos exemplo aqui o Gaúcho, que fala obviamente do Rio Grande do Sul, e o Tio, que esteve recentemente lançado aí como leitura obrigatória no vestibular. A gente tem uma análise dessa obra aqui no nosso canal, e que mostra peculiaridades da região sudeste, mas especificamente do interior de São Paulo ali. Então a ideia era isso, era mostrar essas características regionais. É claro que esse regionalismo romântico, a gente não pode ser comparado com o regionalismo moderno, depois do Vidas Secas, Guimarães Rosa, porque esse regionalismo é um regionalismo mais realista, digamos assim. O regionalismo do Alencar é muito fantasioso, é muito utópico, acaba distorcendo um pouco essa realidade regional pela fantasia, pela imaginação. Outro tipo de romance que ele classificou foram os romances históricos. O Alencar percebeu que, embora o Brasil fosse uma nação muito jovem, muito recente, havia alguns aspectos da nossa fase colonial que mereciam ser reverenciados, exaltados, glorificados e tal, como, por exemplo, a Guerra dos Mascates, as Minas de Prata e tal, que falam de alguns desses aspectos da nossa história recente aí. Também uma forma de nacionalismo. E, finalmente, a principal de todas, aquela que mais representa esse espírito nacionalista, os romances
indianistas, no qual o Alencar é o grande mestre, aí, principalmente com Iracema, o Guarani, mas tantos outros aí. O indianismo era o ápice desse projeto, aquela ideia, né, de mostrar que o povo brasileiro nasceu da mistura do colonizador branco com o nativo indígena, ou seja, criar uma espécie de mito, né, da formação do povo brasileiro aí, que está muito bem representado nessas duas obras, no Guarani e principalmente no Iracema. Essa classificação, feita pelo Alencar para sua própria obra, acabou mais tarde sendo adotada pela crítica literária de uma forma geral para classificar toda a produção de prosa romântica brasileira. Tá? Então todos os autores, todas as obras podem ser encaixados ou como romances urbanos, ou como romances regionalistas, ou históricos, ou romances indianistas. Volto a insistir, isso aqui é uma classificação específica para a prosa. A poesia, que nós vamos ver na próxima aula, tem uma outra classificação que é de acordo com as gerações, não especificamente com a temática, a intenção, mas com grupos, né, que a gente chama de gerações, primeira, segunda e terceira geração. Mas isso é assunto para a próxima aula. Então, já vou te convidando para a quarta e última aula, né, do romantismo, que a gente vai falar de poesia romântica, que é extremamente importante e muito cobrado aí nas provas, nos vestibulares de uma forma geral. Certinho? Não esqueça de deixar o seu likezinho, inscrever-se no canal e compartilhar com os amigos. Um abraço!